E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos que eu já fiz, que você encontra com mais facilidade outros vídeos da Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que aparece de novo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 1. Fazendo o bem. 1. Faça a leitura dos textos 1 e 2 e responda as perguntas sobre eles. Texto 1. Cartaz. 2. Seu coração. Faça o bem. Qual é a mensagem que recebemos ao analisar as informações verbais e não verbais do cartaz? Aqui a mensagem, então, a gente percebe que envolve os elementos verbais, né, que é toda a parte escrita, e os não verbais, que é toda a parte assim de imagens, né? Então não verbal é sempre imagem e verbal é sempre escrito. Então quando a gente vê, né, uma pessoa entregando o coração à outra e tudo mais, né, a gente vê que esse doe o seu coração aqui não é no sentido romântico, tá, de relação romântica, é no sentido de fazer o bem para o próximo e aí com isso tá se doando, tal, pelo próximo. Então, assim, a mensagem que a gente recebe é justamente essa, de que é necessário fazer o bem, porque quando a gente faz isso, a gente está se doando, né, doando o nosso coração, tal, para ali, para o próximo. Texto 2. Notícia. Entidade estudantil da USP auxilia ONGs que atuam no combate à pandemia. Fragmento. No site da FEA Social é possível encontrar informações sobre como doar para essas organizações atuantes no cenário atual. Confecção de máscaras, distribuição de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza são algumas maneiras que organizações não governamentais, ONGs, e outros voluntários encontraram para atuar na pandemia de Covid-19. Para auxiliar essas instituições, a entidade estudantil FEA Social, entidade estudantil vinculada à Universidade de São Paulo e que presta consultoria para organizações sociais, criou o portal Social em Ação, direcionado a divulgar informações sobre as iniciativas atuantes no combate à enfermidade. Por meio da página, os cidadãos podem ter informações sobre os projetos, ONGs e como doar. A maior parte dos empreendimentos busca recursos para arrecadar e distribuir itens essenciais, como alimentos e kits de limpeza para regiões de São Paulo. O site tem a gestão da FEA Social, uma entidade organizada por estudantes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. A ideia surgiu da vontade dos membros de ajudar a minimizar os impactos negativos que estão sendo produzidos pela pandemia, especialmente em pessoas mais vulneráveis, disse Camila Mizokami, atual presidente da entidade, ao jornal da USP. Para iniciar o portal, os estudantes mapearam as ONGs que estão prestando serviços em prol do combate à pandemia. Inicialmente foi a FEA Social que entrou em contato com as ONGs, porque já prestamos consultoria para algumas delas. Agora já expandimos para organizações que não trabalhamos anteriormente, explicou Camila. Podem participar ONGs, negócios sociais e instituições filantrópicas. A iniciativa tem que ser voluntária e voltada a minimizar os impactos da crise do coronavírus, detalhou, ressaltando que a área de atuação não possui tanta importância, desde que seja voltada ao objetivo do portal. Os próximos passos do projeto, segundo Camila, envolvem apresentar dados gerais que mostrem quais doações foram feitas pelas ONGs a partir do dinheiro arrecadado, quantidade de cestas arrecadadas ou pessoas que foram beneficiadas, por exemplo. Estamos montando essa parte. 2. Há nos textos 1 e 2 fatos e opiniões. Vamos refletir sobre as diferenças entre eles? Em duplas, vocês deverão ler novamente os textos e identificar os fatos e as opiniões sobre eles. Bom, pessoal, essa questão 2, ela não está muito bem elaborada, porque ele quer que a gente coloque os fatos e as opiniões, né, dos textos 1 e 2. Só que assim, o que é um fato? É uma coisa que a gente não contesta, né? É uma coisa que, tipo, é aquilo mesmo, pronto, acabou, e eu não tenho como contestar.
né? Agora, a opinião é uma coisa que eu contesto, tipo, cada um tem a sua. Então, se eu disser, por exemplo, o ônibus escolar quebrou ontem, é um fato, aconteceu, pronto, acabou, não tem como contestar, aconteceu e pronto, né? Já a opinião, né, se eu disser, supondo, aquele ônibus escolar horroroso quebrou ontem, aí eu tenho uma opinião aí, né? Então, ou então aquele ônibus escolar é terrível, enfim, ou então aquele ônibus escolar é muito confortável. Aí eu tenho opinião, tipo, é o que eu acho sobre aquilo. Você pode achar diferente, né? Então ele pede para a gente encontrar esse tipo de coisa nos dois textos, né? Fatos e opiniões. Mas quando a gente vem aqui no primeiro texto, a gente tem comandos, a gente tem orientações, né, do que a pessoa deve fazer. Doe, faça, né? Não tem aí um fato e também não tem aí tipo uma opinião, tipo dizendo que é importante, que é solidário, que é bacana, tipo fazer o bem, etc. Né? E quando a gente vem aqui também para o texto 2, a gente basicamente só tem fatos, né? A gente basicamente só tem fatos e a gente não tem aqui assim opiniões de alguém avaliando essas ações dessa entidade estudantil. Não tem alguém que diga, nossa, essas ações são incríveis, essas ações têm sido muito benéficas, né? Essas ações têm sido pioneiras ou algo do tipo, ou então, essas ações têm sido inúteis. Não tem ninguém falando nada do tipo, dando opinião. Então, basicamente, o texto 2 é um texto ali feito de fatos, né? E o texto 1 é um texto ali feito de comandos. Então, né, na hora de colocar aqui a resposta, nós vamos meio que adaptar. Então, daí ficou assim, né? O texto 1 apresenta comandos, estimulando as pessoas a fazer o bem, e já o texto 2 é composto basicamente de fatos. Aula 2. Gentileza gera gentileza. 1. Observe as imagens a seguir. Imagem 1. Be kind, que seria tipo seja gentil, né? Se a gente fosse fazer uma tradução, né? Escrito aí com giz no chão. Imagem 2. Go green, né? Que seria ali tipo um estímulo às pessoas a agir de uma maneira sustentável, né? Se fosse fazer uma tradução ao pé da letra, seria tipo seja mais assim literal, né? Mais livre, seria tipo seja verde ou algo do tipo, se a gente fosse adaptar para o português, aí no sentido de ter ações que sejam sustentáveis, que cuidem do meio ambiente e tal. E depois, na imagem 3, think positive, que seria tipo pense positivo e tal. 2. As imagens mostram frases chamativas em formato de cartaz sobre fatos relevantes para a nossa sociedade. As frases estão escritas em inglês e querem dizer, respectivamente, imagem 1, seja gentil, imagem 2, pratique sustentabilidade, daí foi o modo como ele traduziu, né, imagem 2, né, que é aquela ideia que eu comentei, imagem 3, pense positivo. Pensando no significado das frases e nos elementos visuais do cartaz, explique qual é o tema de cada imagem. Então, na questão aqui, ele quer o tema, né, de cada imagem, então é basicamente traduzir o que está escrito aqui, né, para outros termos, de uma maneira a indicar o tema, né. Então, na imagem 1, a gente tem que o tema é gentileza, empatia, na imagem 2, é sustentabilidade, e na imagem 3 é aí a questão do pensamento positivo, da importância ali de ser otimista. 3. Agora chegou a sua vez de passar uma mensagem à sociedade. Em duplas, respeitando o distanciamento seguro, escolham um tema que julguem relevante para o mundo. Criem uma frase chamativa para alertar as pessoas sobre esse assunto. Não se esqueçam de utilizar elementos visuais como desenhos, colagens, letras coloridas, etc. Então, basicamente, aqui ele é uma questão, de certa forma, pessoal, né? Porque cada um vai elaborar o seu. Ele fala para fazer em duplas, mas isso aí vocês têm que ver com o professor de vocês como ele vai adaptar, né? Porque a gente está em período de aula online. Enfim, e aí então vocês vão fazer aqui um desenho, pode ser colagem, etc, né? Mas o desenho acaba sendo um pouco mais acessível, né? Talvez fazendo no caderno, para daí mandar para o professor de vocês, enfim. Aí vocês vão fazer então o desenho e vão pegar e colocar uma frase que possa ser associada com esse desenho, uma frase chamativa. Da mesma maneira como ele fez, por exemplo, com aqueles que a gente acabou de ler, né? Seja gentil, pense verde e tudo mais, né? Então vocês têm que escolher um tema que vocês acham que é importante as pessoas pensarem, passar uma mensagem, né? Então daí faz o desenho e coloca aí a frase chamativa junto. Tá? É assim, é com a ideia realmente de passar uma mensagem para a sociedade.
Aula 3. Apagaram tudo? 1. Faça a leitura dos textos a seguir. Texto 1. Letra de música. Fragmento. Gentileza. Marisa Monte. Apagaram tudo. Pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo. Pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Texto 2. Notícia. Quem foi o profeta Gentileza? José da Trino, mais conhecido como Profeta Gentileza, Cafelândia, 11 de abril de 1917, Mirandópolis, 29 de maio de 1996, foi um pregador urbano brasileiro, que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, e se tornou uma espécie de personalidade daquela cidade. Andava pela zona central com uma túnica branca e longa barba. Gentileza gera gentileza, é sua frase mais conhecida. A partir de 1980, escolheu 56 pilastras do viaduto do Gasômetro, que vai do cemitério do Caju até o terminal rodoviário do Rio de Janeiro, numa extensão de aproximadamente 1,5 quilômetros. Ele encheu as pilastras com inscrições em verde e amarelo, propondo sua crítica do mundo e sua alternativa ao mal-estar da civilização. Em 29 de maio de 1996, aos 79 anos, faleceu em Mirandópolis, cidade de seus familiares, onde foi sepultado. A partir de 2000, os murais foram tombados pelos órgãos de proteção da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com o decorrer dos anos, os murais foram danificados por pichadores, sofreram vandalismo e, mais tarde, cobertos com tinta cor de cinza pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A eliminação das inscrições foi criticada e, posteriormente, a cidade do Rio de Janeiro ajudou a organizar o projeto Rio com Gentileza, com o objetivo de restaurar os murais das pilastras, que ela própria havia destruído antes. Começaram a ser recuperadas em janeiro de 1999. Em maio de 2000, a restauração das inscrições foi concluída e o patrimônio urbano carioca foi preservado. 2. Os dois textos tratam do mesmo tema, a história do profeta Gentileza. Porém, por se tratar de gêneros textuais diferentes, cada um deles expressa o tema de uma forma distinta. A. Qual é o fato abordado em cada texto? Bom, então aqui, ele está perguntando qual é o fato de cada texto, mas a gente percebe que os dois textos têm aí o mesmo fato, eles estão abordando o mesmo fato, e esse fato é justamente a história dessas frases que o profeta Gentileza deixava nos muros da cidade e que foram aí cobertas com tinta cinza. Agora tem um ponto muito interessante que ele não faz parte aqui da resposta, mas eu quero mostrar para vocês no primeiro texto. Vamos lá. Bom, então aqui percebam, que no texto 2, quando ele vai falar do profeta Gentileza, que é aí uma espécie de apelido do José da Trino, tá em maiúscula, porque era o modo como falavam dele, como se referiam a ele, era uma espécie de nome, então tá em maiúscula a palavra gentileza. Aí quando a gente vê aqui no texto 1 da Marisa Monte, que é uma letra de música, a gente vê que ela fala aqui no finzinho, de gentileza, só que ela coloca com letra minúscula. Foi um erro, ela errou, tal. Não foi intencional, porque ela quis ali dar a entender, colocar mesmo o duplo sentido aí de gentileza, como sendo homem, tal, chamado gentileza, apelido de gentileza, mas também colocar aí o duplo sentido e insinuar a ideia do sentimento, da ação de gentileza. Então, a ideia aí é justamente que a gente confunda a ideia de gentileza, a ação de gentileza, com a pessoa do profeta Gentileza, o José da Trino, para fazer uma associação aí forte entre o sentimento e ele. B. Qual é a diferença entre a forma como cada texto aborda o tema? Bom, então no primeiro a gente tem uma letra de música, no segundo a gente tem aí uma notícia. No primeiro a gente vê que a letra de música é mais poética, é mais subjetiva e é mais ambígua também, porque ela faz aquela brincadeira que eu comentei agora há pouco com a palavra gentileza, tal, que tipo está se referindo ao profeta Gentileza, então deveria estar com maiúsculo, mas coloca com minúsculo justamente que é para misturar aí a ideia do profeta Gentileza, a pessoa do profeta Gentileza, com a ação de ser gentil, E já a notícia ela é mais objetiva, Ela não tem essa coisa ali mais do sentimento, tal, como tem na música. Ela é mais objetiva, mais focada ali em passar a informação, de maneira mais direta e vai focar ali realmente nos fatos que ela quer transmitir para informar o leitor.
C. A notícia conta que a frase mais famosa do artista é gentileza gera gentileza. Pensando nela, explique o verso da letra da música que diz: merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Então aqui a gente tem um verso, né, que ele vai mostrar a importância ali da gentileza, das ações de gentileza, né, ações ali de empatia, tal, de amabilidade com o próximo, né, mas a gente vê que não é simplesmente ter a gentileza, que é necessário também para a sociedade ver a gentileza escrita. Então, que é necessário para a sociedade, né, ter palavras de gentileza, de carinho, de afeto, que é importante ler, ouvir isso, né? Então, assim, ter contato com essas palavras. Aula 4. Notícia ou reportagem? 1. Leia o fragmento do artigo a seguir. Os gêneros jornalísticos com conteúdo informativo. Dentre os textos jornalísticos, a notícia é a mais corriqueira, a mais conhecida e veiculada pelos meios de comunicação. Sob o manto sagrado de apenas informar, de transmitir a verdade ao leitor, a notícia aparenta ser um texto neutro, livre de opiniões e, por não fazer análise profunda dos fatos, parece apenas mostrá-los como aconteceram. Entretanto, é importante lembrar que a notícia não é o fato, mas o relato do mesmo. Portanto, numa leitura mais aprofundada, iremos perceber a ideologia que reflete e refrata a realidade por ela veiculada e que procura se ocultar sob um texto coberto de consensos e de supostas verdades. A reportagem é um texto mais extenso, resultante de uma investigação mais detalhada dos fatos, apresentando as informações em maior profundidade. Considerando que há semelhanças, podemos dizer que muitas das questões abordadas a respeito da notícia podem ser aplicadas à reportagem, como a análise estrutural e socio-ideológica. 2. Em grupos, pesquise em sites ou jornais impressos a que vocês tenham acesso na escola uma notícia e uma reportagem. Identifique nelas o fato central e as características do texto. Então aqui, pessoal, é preciso fazer o seguinte, né? Duas coisas. Vocês têm que pesquisar aí na internet, né? Uma notícia e uma reportagem, ler e identificar o fato central, quer dizer, o principal assunto que ele está falando ali. E aí, depois de identificar o fato central, identificar também as características do texto. Então, assim, as características do texto, elas são, tipo, genéricas. Então, se vocês lerem uma notícia, tipo, do jornal A ou do jornal B, as características vão ser a mesma, porque são características do estilo de texto notícia, né? E na reportagem é a mesma coisa. Se vocês lerem uma reportagem do jornal A ou do jornal B, as características ali vão ser basicamente as mesmas, porque são características do estilo de texto reportagem, do gênero reportagem, e não daquele texto em específico. Então, a parte das características do texto, notícia e reportagem, eu deixei aqui, vou explicar para vocês. Já essa parte aqui dessa coluna do fato central, aí depende da pesquisa de vocês, porque o comando que o enunciado dá aqui é que vocês procurem uma notícia e procurem uma reportagem. Então, a partir do momento que vocês vão procurar uma notícia no Google, vocês vão ler, vão ver aí qual é o fato central, o principal tema daquela notícia, e aí vão escrever aqui, o assunto principal é tal coisa. E depois vão ler também uma reportagem e vão colocar qual é o principal fato, né, assunto ali, né, tema daquela reportagem e escrever aqui, tá? É importante que quando vocês fizerem isso, vocês coloquem a fonte, né, para o professor de vocês saberem, né, de onde que vocês tiraram aquela notícia ou aquela reportagem. Talvez até mesmo colocar o título, né, da notícia da reportagem que vocês escolheram para ler e responder essa parte aqui, tá? Se não couber aqui, né, a fonte, o título da notícia da reportagem que vocês escolheram, vocês podem de repente colocar aqui no cantinho, em algum outro espacinho, tal, puxar uma setinha, enfim. Então, daí, essa é a parte que é com vocês, porque depende da pesquisa individual, né, de cada um de vocês. E aí, com relação a características do texto, que é uma informação mais genérica mesmo, né, o que a gente pode ver de características na notícia? A notícia é um título que é um gênero textual que vai ter manchete, né, que são aqueles títulos padrão, assim, tipo, indicando a ação que ocorreu, né. Tem o lead.
O lead são aquelas, tipo, aquele trechinho bem pequenininho que tem embaixo ali do título, entre o título e o corpo do texto. Então, é um trechinho ali de coisa de umas 3 linhas, que é para você bater o olho e pensar, será que eu devo ler isso? Será que é interessante? Será que não é? É para decidir se você lê ou não. Então, ele tem um resuminho bem resumido ali do que você vai encontrar no corpo do texto. Aí o corpo do texto é o texto em si, né? E aí na notícia a gente percebe que as informações elas são mais diretas, é mais focado assim em narrar mesmo, em contar ali um fato que aconteceu em uma determinada comunidade, em um determinado local. Então ele é um texto mais curto, ele não é muito longo e ele tem que ser imparcial. Mas isso aqui é um ponto muito delicado na notícia, né? Ele tem que ser aí imparcial, tá? Ele tem que ter aí um distanciamento do autor que não deve colocar a opinião dele, mas o que acontece? Como o autor não pode colocar a opinião dele de maneira explícita, de maneira escancarada, ele coloca nas entrelinhas. Então, assim, quando você começa a ler notícia e não está muito acostumado com o gênero, você não consegue perceber que ali, bem nas entrelinhas, bem escondidinho, tem uma opinião do autor. Mas depois que você está com um olhar bem treinado, né, que você já é um leitor treinado, com prática e tudo mais, você consegue perceber que ali, bem nas entrelinhas, escondidinho, tem uma opinião do autor sobre o tema, né? Que a opinião dele está ali implícita. Não deveria acontecer, né? Deveria ser imparcial, mas na prática o que acontece é que essa opinião fica ali escondida nas entrelinhas. E aí a reportagem é um texto que pode ser mais longo, ele é mais desenvolvido, que ele vai ter aí, né, o que a gente chama de outras vozes. Então o autor do texto, ele vai assinar esse texto. A notícia o autor não assina, tá? Eu esqueci de escrever isso. Mas na reportagem o autor assina, ele vai pôr depoimentos de pessoas, vai pôr entrevistas, vai pôr um monte de dados, e aí ele coloca vozes de outras pessoas para falar também sobre aquele tema, né? E aí a opinião dele pode aparecer de uma maneira mais explícita, mais clara, mais assim aberta no texto, né? O título tem que ser um título mais chamativo, mais intrigante, né, para atrair aí o leitor. Então, sim, de uma maneira geral, essas são as características da notícia e da reportagem. Então, aqui fica para vocês daí pesquisarem, lerem e só completar com um assunto de uma notícia que vocês leram e de uma reportagem que vocês leram. Inclusive, eu dou a dica para vocês de pesquisar no Google, ao invés de pesquisar só, por exemplo, exemplo de notícia, ou então exemplo de reportagem. Vocês podem pesquisar diferença entre notícia e reportagem, porque aí, de repente, vocês podem encontrar, tipo, textos que sejam sobre o mesmo tema, uma notícia sobre um tema e uma reportagem ali, basicamente, com um tema parecido. E aí é bem legal para conseguir comparar e conseguir ver ali na prática, na leitura, conseguir sentir, né, como leitor, as diferenças entre eles. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!